Venha passar uma manhã comigo como diretora criativa. Olá, YouTube! Para você que não me conhece, eu sou a Mari e nesse canal eu sempre compartilho um pouco de várias coisas da minha vida. Beauty, fashion, trabalho, pensamentos aleatórios, audiovisual. Hoje eu vim compartilhar com vocês como funciona uma manhã de criação comigo, criando um editorial para um cliente. Para dar um contexto aqui, eu trabalho com comunicação de moda, eu sou publicitária, mas hoje eu trabalho não só com o nicho de moda, mas uns 90% dos clientes que eu trabalho são do nicho fashion, que é o nicho que eu mais amo na vida. Assim, eu comecei muito no operacional, então eu só gravava e editava. Mas recentemente eu tenho tido muitas oportunidades de mostrar mais o meu lado estratégico barra criativo, porque eu acho que muita gente não entende que dentro da propaganda, a estratégia e a criatividade, elas têm que andar juntas, porque ao mesmo tempo que a sua ideia ela deve ser criativa, ela deve ser inovadora, ou ela deve até ter uma inspiração de algo que já foi feito, mas ter ali a sua essência criativa, não adianta nada ela ser super criativa se ela não tiver estratégia também por trás. Eu ando muito feliz de estar tendo essa oportunidade de trabalhar com o que eu realmente amo, que é criar editoriais, criar campanhas, trazer ideias, não ficar só no operacional. Hoje eu ainda trabalho no operacional, mas eu tô muito feliz de estar tendo essas oportunidades, sabe? Então vem comigo que eu vou mostrar pra vocês qual é todo o meu processo de criação para montar um editorial legal, bem feito, que seja criativo, que seja dinâmico, mas que seja estratégico. Tá contextualizando que eu cuido muito mais da parte orgânica do que da parte editorial. Então, eu cuido dos editoriais orgânicos. Qual é a diferença para você que não sabe, não é da área? O editorial, ele é mais conceitual, ele é mais sobre a campanha. Geralmente ele tem uma super produção maior por trás e ele é mais pensado para ser o conceito da campanha e para passar dentro de um conjunto de fotos, um conjunto de vídeos, uma campanha maior. Qual é o conceito da campanha? Nesse caso, a gente tá fazendo o Dia dos Pais. E o cliente é ótica. A gente tem uma profissional só para fazer o editorial, tá? E eu sempre faço o orgânico, que é basicamente você traduzir o conceito da campanha editorial em conteúdos mais orgânicos, que são aqueles conteúdos de dia a dia. A gente grava no próprio celular mesmo, no meu celular, no caso, é o iPhone 17 Pro Max, que tem uma câmera absurda, uma qualidade absurda. O orgânico ele é muito mais pensado para ser um conteúdo ali de dia a dia, um conteúdo um pouco mais viral e menos conceitual. Então a gente tem que pensar no contexto do editorial, da campanha, o conceito daquilo e traduzir isso para conteúdos ali de dia a dia, mais virais, que as pessoas se identifiquem mais e que a gente possa gravar dentro de loja. Não tem nada muito super produzido dentro do orgânico. Para conteúdos de dia a dia que vão ser postados ao longo da semana para serem intercalados com o editorial. Então vem comigo. Basicamente, a minha superiora me passou aqui o briefing da campanha. Aqui tem toda a visão geral da campanha, o conceito estratégico, e eu vou ler tudo isso aqui com calma. Gente, não é errado usar IA, você só tem que usar IA da forma certa. Para eu otimizar o meu tempo, eu leio isso aqui, mas eu também jogo essas informações no GPT ou no Cloud para ele contextualizar para mim e me dar as melhores ideias possíveis para eu poder buscar referências ou pensar em novas ideias para a gente traduzir isso para o orgânico. IA não é o destino final, ela é o meio do caminho para você chegar no destino final, com o seu próprio pensamento, com as suas ideias. Baseado nisso aqui, eu vou buscar referências de outros vídeos que a gente possa usar de base para fazer os conteúdos orgânicos. Editorial criado, 5 conteúdos pensados. Alguns deles eu busquei referências para usar de base, alguns deles foram ideias autorais minhas, mas estão todos aqui já organizados. E, gente, o último, eu tive uma ideia muito legal. Tipo assim, na minha concepção é uma ideia muito legal e muito diferente. Eu vou ficar muito triste se as minhas chefes não acharem a mesma coisa, ou sei lá, se a cliente não achar a mesma coisa, porque eu gostei muito da ideia. Na minha concepção, o orgânico, ele deve traduzir o conceito da campanha, óbvio, mas a campanha é uma coisa muito mais conceitual, geralmente é mais emotiva, por se tratar de uma data de Dia dos Pais, Dia das Mães, geralmente é uma campanha que traz muito esse lado mais emotivo. Eu acredito que o orgânico, ele tem que ser aquele conteúdo, assim, que traduza o conceito da campanha, mas que traga essa pegada mais dia a dia, conteúdos, assim, mais virais, mais simples, e eu trouxe uma pegada, assim, um pouco mais cômica pra esse último conteúdo, que eu achei que ficou muito legal, ficou
assim, diferente, sabe? Eu achei uma ideia bem criativa, da minha parte, modéstia à parte. Eu acho que eu arrasei nessa ideia. Não que as outras não estejam boas, mas eu acho que as outras estão um pouco mais coisas que você veria em outros lugares, e essa daqui eu não vi nenhuma referência, eu busquei referências no TikTok, no Instagram, no Pinterest, e eu não achei nenhuma que tivesse essa vibe, eu achei bem legal, então eu espero muito que elas gostem. Um dos conteúdos, eu peguei de inspiração o conteúdo de uma visagista especialista em óculos. Eu gosto muito dos conteúdos dela, e aí eu vou adaptar o conteúdo dela, o que ela falou no vídeo dela, pra gente poder fazer um conteúdo que não seja igual, obviamente a gente não vai copiar nada, mas que seja inspirado para poder trazer uma autoridade maior. Então a gente tem conteúdos de carrossel de curadoria, a gente tem esse conteúdo que eu falei que eu achei mais criativo, um pouco mais cômico, a gente tem conteúdo de autoridade, que eu assisti todo o vídeo dela e aí, baseado no vídeo dela, eu vou fazer um texto novo para nossa cliente poder falar em vídeo. Então a gente traz todos esses tipos de conteúdos voltados com a ideia de traduzir o conceito da campanha de Dia dos Pais. Tô finalizando já, ó. Aqui tem todos os conteúdos que eu pensei e aqui com os direcionamentos, os que tem texto, que eu fiz texto, estão aqui os textos para poder apresentar para cliente. E é basicamente isso. Aí agora eu venho numa ficha que a gente tem dentro do nosso Notion e coloco os nomes dos conteúdos, por exemplo, tá dividido por conteúdo 1. Aí tem a data que ele vai sair, o nome do conteúdo, o formato que é Reels, o carrossel, o link da referência, então os que têm referências já de outros vídeos que eu peguei, eu coloco o link da referência, os que não tem eu não coloco nada, e aí a gente coloca aqui o roteiro de gravação, que basicamente vai colocar o texto que eu criei, ou se não tem texto, a gente vai colocar os direcionamentos de como vai ser gravado lá no dia. Gente, eu coloquei um timelapse aí pra vocês verem basicamente como é o processo, mas é tipo uma fichinha que a gente faz com todos os editoriais, e aí dentro tem conteúdo 1, 2, 3, e aí dentro de cada um eu coloco a data que o conteúdo vai sair, o título dele, a quantidade de peças que a gente vai precisar, porque aí a cliente já pode ir pensando em quais peças ela quer colocar. Eu coloco o link do nosso calendário interno, que já manda direto pro calendário, o link da referência nos que tem referência, e aí depois eu coloco no roteiro, os que tem roteiro com texto, com direcionamentos, eu coloco lá, e aí eu sinalizo, por exemplo, às vezes não tem um roteiro com texto nem nada, porque às vezes é um vídeo sem texto, mas eu sinalizo, por exemplo, vai ser uma gravação externa, ali em algum lugar na rua, fora da loja, eu sinalizo o que a cliente precisa fazer no vídeo, essas coisas, sabe? Eu acabei de enviar ele pra minha superiora, né? Gente, nós não temos esses cargos, assim, de superiores nem nada, mas eu sou a colaboradora mais nova da agência que eu trabalho, né? No caso, nós não temos essa hierarquia, mas eu tenho uma chefe, eu tenho uma outra head de conteúdo que é mais experiente do que eu, que tá na empresa há mais tempo do que eu, então é por isso que eu falo com esses nomes, mas a gente não tem essas hierarquias bem posicionadas ou bem divididas dentro da empresa. A gente se trata muito igual e isso é muito legal. Então eu mando sempre pra ela dar uma olhada, às vezes ela faz algumas alterações que precisa, mas geralmente é poucas alterações, então eu fico muito feliz com isso, porque significa que não tem que ser muito mexido, sabe? Que eu não tô cometendo muitos erros. Então eu acabei de mandar pra ela e esse é basicamente o meu processo de criação. Tem muitas ideias... Nossa, deixa eu abaixar isso aqui. Tem muitas ideias que acabam surgindo na minha cabeça, assim, quando eu vejo o resumo do briefing da campanha, quando eu vejo qual é mais ou menos o conceito. E aí eu gosto de jogar no GPT ou no Cloud, pra ele me dar esse resumo mais bem definido. E às vezes ele acaba me sugerindo umas ideias também, mas eu não gosto de pegar ideias cruas que venham da IA, porque eu acho que não tem uma essência humana e eu preciso, se eu quero ser uma boa diretora criativa, eu preciso criar. Então, às vezes ele acaba me sugerindo ideias que não são ruins, mas eu sempre vou e mexo e coloco a minha essência, eu coloco o meu ponto de vista. Vários momentos em que eu tava desenvolvendo os roteiros que precisavam de texto, e o Cloud não tem tanto isso, mas o GPT eu percebo que tem muito. Ele quer porque quer
te contrariar, sabe? Tipo, a sua ideia é uma merda e ele quer colocar a ideia dele e tudo. E aí, tipo, eu sempre mudava, eu sempre mudo muito essa ideia de texto de IA, sabe? Que eu não gosto desse texto, que dá pra perceber que é IA. A gente que acha que não, mas dá pra perceber que é texto de IA. E sempre colocar, assim, a minha essência no texto, sempre colocar as palavras que eu acho que tem que ser colocadas, que eu acho que trazem uma humanização maior e que eu acho que funcionam melhor também. Eu odeio esse texto com cara de que foi feito na IA. E aí eu também busco referências no Instagram, no TikTok e no Pinterest, porque eu acho que tem muita coisa legal lá. Geralmente são mais do Instagram que eu pego, porque o Instagram é uma rede social mais comercial, então tem mais conteúdos comerciais. Mas às vezes eu também vou pro TikTok, quando é alguma coisa mais aesthetic, nesse caso aqui a gente não precisa tanto de coisas aesthetic, mas dependendo do cliente é uma coisa mais aesthetic e tal, conceitual, e aí eu vou pro Pinterest também pra pegar referência. E aí quando tem referência, eu sempre coloco o link da referência lá, pra gente se basear. É isso, eu quis gravar pra vocês uma manhã e uma parte da tarde também, porque agora já é 3 da tarde. Mais ou menos assim, como é o meu processo criativo, eu tô finalmente tendo mais liberdade para sair um pouco do operacional e entrar mais nessa área criativa e mais estratégica. E eu quis mostrar para vocês como é todo o meu processo, como funciona mais ou menos. Esse processo é muito individual, então pode ser que você talvez já trabalhe nessa área e não tenha o mesmo processo que eu, ou talvez você queira trabalhar e esteja nesse vídeo por curiosidade de saber como é, e aí na sua experiência não vai ser assim. Mas eu quis mostrar mais ou menos como é o processo de desenvolver um editorial orgânico que tem como objetivo traduzir uma campanha, o conceito de uma campanha, para o dia a dia da rede social do cliente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já curte esse vídeo. Me comenta aqui se você gostou, o que mais você gostaria de ver nessa área. O meu canal abrange um pouco de tudo que eu gosto, mas eu pretendo trazer mais vídeos assim, mostrando um pouco do meu trabalho, mostrando um pouco do dia a dia da criação. E se você gostou, já se inscreve no meu canal também para não perder os outros vídeos.